Fala pessoal, beleza? Aqui é Bruno e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente do que a gente sempre abordou aqui no canal, que é a vertente de investimentos, né? Eu possuo uma filosofia de investimentos de longo prazo, em que eu tento encontrar sempre boas empresas, né, para que eu possa alocar meu patrimônio, né? E construir um patrimônio robusto no longo prazo. Então, queria passar um pouco dessa minha filosofia de investimentos para vocês, tá? Hoje eu queria abordar sobre o relatório da prévia trimestral que eu elaborei. Eu até coloquei, disponibilizei para o pessoal no Instagram, no meu Instagram pessoal, e também no Instagram vamos dizer assim, associação de investimentos que eu acabei criando ali. Não é nada assim constituído formalmente, é só uma forma que eu encontrei de contribuir com o debate aí sobre investimentos. Sempre procurei muita gente para poder debater sobre, não o mercado, mas sobre a análise de empresas, sobre a qualidade das empresas e sempre tive muita dificuldade em encontrar pessoas dispostas a fazer esse tipo de colaboração. Sempre que eu encontrei, sempre foi muito torcedor. E o investimento, ele não dá muita margem para torcida. Quando você vira torcedor de empresa, você se deslocou do seu perfil de investidor. Então, hoje, em si, eu queria falar sobre a prévia trimestral, acho que já está aparecendo para vocês aí a apresentação, né? Aqui é como eu chamei, BP Invest não é nada constituído, inclusive se isso for uma marca autoral e registrada, eu vou remover isso aí, para mim não faz diferença o nome, tá? Então, eu sou o Bruno, eu invisto no mercado de capitais há 8 anos, estou investido aí pelo menos desde 2018, peguei um pouquinho do Joesley Leite aí, recuperação da eleição, e vi 2019, vi Covid, vi taxa de juros caindo, vi taxa de juros subindo e consegui tirar algumas lições e percebi que a realidade é que muita coisa a gente precisa olhar só para a empresa e não os ruídos de mercado, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar primeiro, né, o nosso relatório aqui, que é a prévia trimestral, né, o que a gente espera do nosso universo de cobertura. Aqui já é vamos dizer assim, um relatório que já está andando, então esse aqui já é o quinto relatório que eu produzo, e dentro dos nossos relatórios nós temos um universo de cobertura de estudos, né, que são as empresas que a gente faz os estudos. Dentro desse universo de cobertura, a gente começou com a VEG, uma empresa, assim, eu tiro o chapéu pelo histórico que ela tem de décadas de crescimento e eficiência operacional, alocação de capital assertiva e ela está colhendo fruto disso hoje em dia. É, Trimestralmente ela não se encontra assim na sua melhor performance, mas o histórico dela é muito robusto, rentabilidade continua elevada e outros índices também são muito bons, né? Então, ela tem uma classificação de compounding, né, que é uma empresa de crescimento composto, e nós temos outras três empresas que estão em transição, né? Elas estão em transição para entrar nessa classificação de compounding, que é quality compounding. As outras são Quality Transition, que são empresas que estão entregando resultados operacionais e financeiros robustos também, mas que em determinadas métricas ali ela precisa provar por um pouco mais de tempo, que eu espero, como por exemplo a Prio diminuiu a alavancagem dela e ela vai em rota tranquila para virar uma compound aí, até mesmo antes do final do ano, né? Vamos só aguardar, ver qual é a evolução dela e ela está entregando bem. Mesma coisa para o Banco Inter, mesma situação, entregando bem financeiramente, operacionalmente, né? Diminuindo índice de eficiência. Esperamos que ela abaixa, atinja, né? Um índice de eficiência abaixo de 40%. E a Bemob também, utilizando a vertente de pagamentos para evoluir as métricas de receita, de margem EBITDA e de lucro também, crescimento robusto, e isso se refletindo também no fluxo de caixa da empresa. Atividade muito geradora de caixa. Tá, então, basicamente é isso, tá? Vou passar para o próximo slide aqui, que é o que a gente vai falar. O que é uma prévia trimestral? Ele é um guia prospectivo, tá? Ele não é uma previsão do resultado das empresas. Eu não quero chegar aqui e falar a empresa atingiu uma receita de determinada métrica.
determinados reais. Ó, eu tô vendo aqui que tá balançando um pouco o notebook, tá? Tô produzindo conteúdo aqui deitado, tranquilo. Acho que eu não preciso ficar mais que isso do que para explicar para vocês como funciona isso, tá? Então, peço que vocês relevem, porque o que vale mesmo é o conteúdo, é a voz que vocês estão ouvindo e o conteúdo que vai aparecer na tela, tá? Então vamos lá, eu não quero prever que a empresa bateu 756 bilhões de receita, ou então que o lucro cresceu 27,8% em relação ao ano passado. Eu não quero fazer esse tipo de prospecção, mas na verdade eu quero trazer as teses por empresa, né? Os gatilhos e as métricas-chave, né? Aqui, ó, gatilhos e as métricas-chave que a gente espera encontrar dentro dessas empresas, né? Aqui não dá, não, peraí, deixa eu só trocar a cor da canetinha, fica melhor pra gente. Ainda assim não ajudou muito, vamos ver o branco. O branco vai ficar melhor. Bom, vamos sem caneta mesmo. Vamos sem caneta. Ó, o apontador, acho que vai ficar melhor então. Os gatilhos e as métricas, né, chave contextualizadas com o momento da empresa, né? E a leitura rápida, o que mudou, o que está em teste, o que a gente espera, né? Mas não necessariamente em relação a números, tá? Então aqui os próximos já começam sobre as empresas. Aqui eu vou utilizar mais como um resumo final. Então, aqui agora eu vou abrir para vocês o, o relatório propriamente dito em PDF. Nós vamos analisar um pouco sobre o que está em teste nesse trimestre para essas empresas, tá? Então vamos lá. Descompartilhei a tela aqui para poder compartilhar a própria tela e não uma janela. Então, acho que já apareceu para vocês aí, né? Então vou sair, não vou nem tirar o slide porque eu não vou precisar. Então, nós temos aqui, ó, o relatório, tá? Da TP Invest. Esse aqui é o PDF, tá, pessoal? Se vocês quiserem esse PDF depois, vocês podem entrar lá na página do Instagram que tem o link para poder baixar o relatório lá na bio, tá? Só clicar lá que vocês vão encontrar o relatório. Então, né, o nome do relatório, o que esperar do universo de cobertura no segundo trimestre de 2026. As empresas VEG, né, com a nota 4.7, classificação Quality Compounding. April, uma empresa que está um momento operacional muito bom, nota 4,4. Quality Transition em rota praticamente para Quality Compounding, entregando muito valor aí para o pessoal. O Banco Inter, 3,9, e Quality Transition, algumas métricas em teste aí para a gente ver se é só um ruído, se vai manter o ritmo ou se, na verdade, vai melhorar operacionalmente, né? A Bemov em Quality Transition, mas também crescendo muito bem nos últimos tempos e vamos acompanhar a evolução operacional dela ao longo do tempo, né? Então, nós temos aqui, ó, sobre o relatório, né? Não é uma previsão de resultado, ele é um guia de leitura. Para cada uma da empresa do universo da BP Invest, este documento mapeia o estado de entrada em cada trimestre, o que a tese já, o que a tese já estabelecida prevê, as taxas numéricas esperadas, rotuladas como estimativas analíticas. Então a gente tem um delta, né, uma variação assim das métricas muito um pouco mais espaçadas, porque o nosso objetivo não é prever os números, mas a gente tem uma noção ali quais são o, os pontos de piso e teto que a gente pode esperar, né, que pode virar atenção, né, e os pontos que se vierem diferentes do previsto merecem a revisão de postura, né. O objetivo é que o leitor saiba o que olhar quando o documento, né, de resultado sair, não o que vai acontecer, tá? Então vamos lá. Começando com a VEG, né? Como que ela entra? Acho que fica bom assim para vocês. Eu não vou ler tudo não, tá? Eu vou só apontar muito por cima aqui para que o vídeo também não fique extremamente longo, tá? Estimo que o vídeo deva ficar aproximadamente próximo de uma hora, entre 40 minutos e uma hora. Então a Vega ela entra no segundo trimestre da mesma forma que ela entrou nas últimas 2 décadas, tá? Ela é uma empresa entregadora consistente de resultado, em que o resultado do curto prazo a gente não analisa os ruídos no momento, mas ele alimenta para que a gente possa fazer essa leitura anual, tá? Empresa que já entrega há décadas, então não é um trimestre que basicamente vai
corroer ou deteriorar a tese, tá? Então, vamos fazer uma leitura para acompanhar o, os indicadores ao longo do tempo, né? Para a gente encontrar alguma tendência de diminuição de resultado, momento que um ciclo de investimento começa a receitar, né? Então, seria mais para isso mesmo, tá? O primeiro trimestre trouxe alguns números fora da faixa de conforto, né? Em que a receita ela veio abaixo de 10 bilhões, a gente não estava esperando isso, né? Mas ainda assim não é isso que vai correr a tese, né? Porque esse referencial ele estava muito atrelado ao segmento de geração, transmissão e distribuição de energia, tá? A margem bruta também veio abaixo de 33%, a gente não estava aguardando isso, mas também está meio que, vamos dizer assim, um pouco flat. É só verificar se ela não tem deterioração de margem. Então, vamos acompanhar isso ao longo dos trimestres, não só o próximo, tá? Esse padrão, né, do GTD, ele veio desde o quarto trimestre de 2025. O lado, em contrapartida, né, o índice de rentabilidade, né, o ROIC sobre o capital, sobre o valor, o retorno sobre o capital investido, veio flat em 33%, muito bom. Margem EBITDA flat também, seguindo os níveis históricos, né? Então, dessa forma, o núcleo que faz a geração de valor da empresa não está em teste esse trimestre, tá? Então, o que a tese prevê para esse trimestre, né? O segundo trimestre, ele normalmente ele tende a superar o primeiro, tá? Isso aí já é meio que padrão, sazonalmente. A administração já finalizou a reconstituição do backlog ao longo do ano, pressão de custos de insumo, segue subsidiado, tranquilo, tá? Então não tem nada que o CAPEX de 24 e 25, né, já tende a aparecer, a receitar no ciclo de 27 e 29. Vamos aguardar para ver se, igual o que aconteceu, né, o ciclo de 2021 a 23, que começou a receitar agora na América do Norte. Então, olhando muito por cima a BEG, uma questão de instante, é isso. Receita líquida, a gente deve esperar ali na faixa de 9,8 e a 10,3, que basicamente é a recuperação, tá? A sazonalidade mais favorável é a constituição do backlog. Margem bruta ali naquela faixa dos 31 até os 33, recuperação, né? Vamos ver se recupera. A rentabilidade, a gente manteve flat, né? A gente espera que a rentabilidade se mantenha. E a margem EBITDA também, né? Nenhuma mudança estrutural no EBITDA, né? Aqui, eu vou até pular, né? Que confirmaria o que questionaria. Porque a análise da VEG ela é bem espaçada. Não é esse trimestre que coloca nada em risco, não. Eu já vou direto para os gatilhos em teste aqui, ó. Nenhum gatilho ou score de reclassificação em teste nesse trimestre, que é o que a gente acabou de falar. A classificação Quality Com pode não estar sob pressão, né? No caso de reduzir para Quality Transition. O, o papel do segundo trimestre de 2026 é compor, né? Junto com os demais trimestres, uma leitura de fechamento do ano em 2026. Né? Então, qualquer revisão formal da tese exigiria uma deterioração mais estrutural e acumulada, né? Não basicamente uma leitura de um trimestre. A pessoa não sei se está muito grande aí para vocês lerem junto comigo, né? Mas eu não estou lendo necessariamente, mas eu queria que ficasse mais visual para vocês. Então vamos para April? Antes de começar a ler, eu já vou direto para as métricas, né? A produção aqui, né? A gente esperava, quando eu estava produzindo o relatório, de 160 a 175, né? Com a entrada operacional de Wahoo e a entrada do último posto no segundo trimestre que eu estava esperando também, né? A gente tomou como referência o primeiro trimestre, 155, mas o agregado da entrada de campo de Wahoo. Acontece que no dia 16, né, até coloquei aqui embaixo, como se fosse uma nota, né, a produção, né, do segundo trimestre ficou em 172, dentro da nossa faixa prévia aqui, né? E junho bateu a nossa faixa prévia de 175, com a entrada de Wahoo mesmo. Cluster valente, né? Agora estabilizado com mais 140, mais 40 mil barris de Wahoo, fora a Frade, que houve um declínio aí natural do campo, mas espero que a April possa redesenvolver um pouco mais de Frade, que eu acho que ele tem mais para entregar. Lifting cost, a gente espera uma redução gradual com a contribuição de Wahoo, que o custo de produção dele
desse campo é marginal, né? E eu acredito que deva baixar, mas eu coloco, né, o teto de não sei o que pode acontecer na prévia de produção, não apareceu nada assim que pudesse comprometer o lifting cost, mas vai que vem alguma surpresa. É um índice que só vem no final do trimestre, então se subir acima de US$ 10, eu acho que ficaria um pouco estranho, porque o campo, na verdade, deveria reduzir o custo de produção, e é o que a gente espera, tá? Mas se ele se manter também não está ruim. 9,4 é um lift cost, assim, sensacional. Acho que tirando a Petrobras, eu não lembro, assim, no Brasil, a empresa que tem a lift cost abaixo de US$ 10, né? Abaixo de dois dígitos. EBITDA aqui, né? Uma prévia já considerando a produção média e também o Brent, variável dentro do contexto, né? E tem que se levar em consideração que o Brent é variável e não faz parte da tese em si, então todos os nossos fluxos são, não nossos fluxos aqui necessariamente, né? Mas as nossas projeções são feitas baseadas com um Brent de US$ 62, igual a empresa. E nós temos aqui depois a conversão de fluxo de caixa sobre o EBITDA de 70% a 85%, né? Em comparação com 49% do trimestre anterior, que foi comprometido por conta do capital de giro no, com a entrada de operação de Wahoo, né? Como já bateu o pico de investimento, a gente espera que o CAPEX diminua um pouco e isso contribua na conversão de fluxo de caixa, tá? É, dívida líquida e EBITDA diminuindo, né? Com a entrada operacional de Wahoo ajudando a compor o fluxo de caixa. Isso deve contribuir para a diminuição da alavancagem. Peregrino também, um fluxo de caixa robusto, e isso deve contribuir. Esperamos aí que até 1,8, coisas abaixo disso seriam surpresas que nós estamos esperando, tá? A referência é de duas vezes dívida líquida e EBITDA, que é o que ela apresentou no último trimestre. E é isso, vamos fazer uma leitura aqui bem rápida aqui do que a gente espera. Como que a Prio entra, né? Na verdade, melhor, de novo, né? Vai ser de novo melhor trimestre operacional da empresa. E financeiramente também, vocês vão ver. Trio com produção alavancando, margem EBITDA subindo, lifting cost abaixando e o Brent estruturalmente o mais alto. Não sei se quem se lembra, mas até final do ano passado, o Brent estava projeções aí, pessoal de mercado, tudo errou. Tudo prevendo o Brent abaixo de US$ 60. Eu vi gente falando Brent a US$ 50. É muito abaixo do que a gente previa, né? Da tese, que as previsões que são feitas em US$ 62. Mas não via essa demanda diminuindo, mas o mercado meio que sentia essa demanda diminuindo. Estava prevendo, mas eles não contam, né, com a geopolítica, é um evento muito imprevisível. E acabou levando o Brent acima de US$ 100 e agora um pouco mais estabilizado na faixa de US$ 70 a US$ 85, né? Mas é sempre uma variável, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, o Prio entra no melhor trimestre operacional dela, né? Com a tese já validada, né? O segundo trimestre com a tese já validada, lifting cost abaixo de dois dígitos, contra 44 por barril em 2018, então a gente consegue verificar o histórico dela. Em 2018, ela tinha um custo de extração de US$ 44, hoje abaixo de dois dígitos, né? Com um portfólio de produção 42% maior, o EBITDA ajustado de 852, que a gente espera. E, nossa, aqui foi do primeiro trimestre, né? Deixa eu ver aqui, foi do primeiro trimestre. Ah, não, esse aqui, peraí, tá pra baixo, perdão. Foi do primeiro trimestre, né? Que é um EBITDA robusto, né, porque está em dólares, então deve dar próximo de 4 bi, né? De 4 bi de reais por trimestre, tá? Então aqui, ó. Paramos aqui, ó. 852 milhões, com margem de 76%, deve aumentar também, porque entra o Arro, né? A produção de Arro com custo marginal. Salvo engano, eu já vi a empresa falar de custo de extração em Arro em 50 centavos de dólares, coisas assim, por barril, né? A relação dívida líquida e EBITDA, ela entra com a dívida líquida e EBITDA no índice de duas vezes,
que a dívida líquida EBITDA é a única peça que falta para a reclassificação formal dela para compound, né, de empresa de crescimento composto de muita qualidade. O catalisador mais aguardado já se confirmou, que era a entrada do quarto e último poço do Campo de Uarro, tá? Estabilizando a produção em 10 mil barris por dia, concluindo a totalidade dos postos previstos em 40 mil barris por dia, tá? Aqui falam cluster valente, é confirmado em 40 mil barris, mas essa é só a parte de Uarro. Tem também no cluster valente o Campo de Frade, que eu não me lembro exatamente como que tá o Campo de Frade, mas ele chegou a um pico de 50 mil barris, né? E depois foi baixando para 30, até recentemente estava 35, por aí. Eu estimo que esteja na faixa de 30, por aí, de 30 a 35 o Campo de Frade. É só olhar na produção operacional lá, nos dados de produção. Então, o que a tese prevê, né? Campo de Wahoo dentro do próprio trimestre, a gente já, já bateu isso, né? O fato relevante, né? Todos os postos já integrados. O segundo trimestre é o primeiro período em que a produção agregada da Prio já reflete o cluster completo, né? Mas foi só apenas em junho. E que mais? Deixa eu ver. Os demais catalisadores seriam aqui coisas mais marginais da operação mesmo, tipo reconstituição do gasoduto, workover do poço lá no cluster de Bravo, né? No campo de Tubarão Martelo. A normalização do capital de giro é o ponto central da leitura financeira, né? Porque mais de 50% dos recebíveis do 1T já haviam sido convertidos em caixa em abril, o que deve elevar a conversão do fluxo de caixa operacional de 49 para próximo de 85. Além disso, né, o CAPEX do desenvolvimento atingiu o pico de 338 milhões de dólares no primeiro trimestre e deve recuar agora, ampliando ainda mais o fluxo de caixa livre da empresa. Tá? Então, é isso aí, né, o que confirmaria e o que questionaria a tese. Né, aqui são coisas assim muito assim extremas, eu não acho que a gente deve levar em consideração, né? A produção total mostrando inflexão visível frente ao trimestre anterior, a retomada do gás de peregrino, conversão de fluxo de caixa sobre EBITDA migrando para a faixa dos 80 consistentemente, né? Conclusão do projeto de Warren, né? O principal risco da execução é a estabilidade operacional do cluster, né? Isso aqui eu achei um ponto interessante, né? Porque qualquer interrupção não programada nas primeiras semanas de operação plena merece uma atenção redobrada, né? Porque um cluster, um campo, né, novo, apresentar problema operacional já no começo é um ponto de atenção. Mas mesmo que aconteça, é bom também já regularizar as coisas logo de início, né? Que exigiria atenção, né? Atraso na retomada do gasoduto de Peregrino, acho que é menos importante, mas vai acontecer. Mas não atraso, né? A retomada vai acontecer. O lifting cost subindo acima de $2, né? Com a contribuição de outros campos. Então, o veredito, os dois gatilhos de reclassificação formal para quality compound, né? É a dívida líquida EBITDA abaixo de 1,5, que acredito eu que ela já possa alcançar ainda esse ano. O lifting cost, né? Manter consistentemente abaixo de $11, com a produção acima de 160. Tá? Aqui ela já bate acima de 160 e a produção já está abaixo de $11, né? Agora só falta a alavancagem diminuir abaixo de 1,5, que deve acontecer ao longo do tempo aí, com o próprio fluxo operacional dos campos. Sem contar que ainda tem 20% de peregrino a ser consolidado ainda, mais 20 mil barris, né? E o que importa, na verdade, é a trajetória, tá? É a produção, né? Acima de 160 já bateu, então manter isso consistentemente, a gente vai bater próximo de 180 consistentemente, inclusive, entrando 20% chega ali nas casas dos 200 mil barris, e antecipando o segundo critério, né? O primeiro, a desalavancagem depende da velocidade da conversão do caixa ao longo do semestre, que deve ser uma consequência da eficiência operacional, tá? Nenhum dos dois é evento deste trimestre, é evento deste trimestre. O que está sendo testado é a velocidade de execução e não o cumprimento das metas, tá? Então, basicamente, a gente acompanhar ao longo do tempo se algumas métricas estão antecipadas e verificar a velocidade da execução, né? Diminuir consistentemente o lift cost, aumentar consistentemente a produção e reduzir, né, gradualmente a alavancagem.
Aí eu vi os dados de produção aqui. E entramos no Inter, né? Vamos já para as métricas. Então, as métricas, regra dos 50, tá? A regra dos 50, e o que é essa regra dos 50? É a soma do crescimento da receita com a soma do crescimento do ROI. E os dois têm que convergir para 50 pontos, tá? Vamos supor, a receita cresce 25% e o ROI tem a porcentagem de 25%. Os dois somados batem 50, tá? Então, hoje, nós estamos em 48,3, com contribuição maior da receita, salvo engano, houve um crescimento de 33%, e o ROI está na faixa dos 15%, alguma coisa assim, tá? Então, ela mantém, a leitura é que ela possa manter o ritmo histórico de 1,2 por trimestre nos últimos 13 trimestres, tá? Então, o cruzamento dos 50, ele é possível. Se ele vier acima da média, ele é possível. Não é o que a gente espera, então não é provável, né? Não é a probabilidade que a gente espera, mas é possível, seria uma surpresa para a gente. Então, esperamos a faixa aí de que alcance 49, ainda que não alcance 50, ele possa crescer até mesmo abaixo da média, mas ele alcance pelo menos 49 ou até mesmo bater, tá? Então, não quero cravar a faixa que ele vai estar, mas que isso sejam métricas de qualidade, porque bater 49 também é uma métrica muito boa e acima do referencial do trimestre passado. Mas 49% já seria muito bom. Por exemplo, receita crescendo 30% e o ROI batendo 19%. Não agora, né? Seria muito improvável o ROI 19% nesse próximo trimestre. Mas imagina daqui a alguns trimestres já estando dessa forma, a estabilização da receita, né? Mas ainda assim crescendo 30%, que é muito acima do mercado, para mim, né? De forma composta, em 2 anos, 30% é um resultado, sim, excelente, né? Então, e ROI batendo 19%. Né? O ROI, espero, né? Acredito eu que possa já chegar no próximo trimestre em 16%, né? Com a normalização do consignado privado e diminuição do índice de eficiência, né? Mas 18% é muito provável, tá? Acabei, acho que, forçando um pouco a barra. Deve, na verdade, vir entre 15,8, crescendo pelo menos 0,3, mas eu espero que converja para cima de 16, chegando até 16,3, 16,4 já seria muito bom. 16,4 no próximo trimestre seria uma métrica excelente. Ela batendo 16 já é uma sinalização muito boa. O NPL, né, que é o principal índice de atenção no próximo trimestre, né, que bateu 5,1, subindo de 4,7, bateu 5,1, aí na inadimplência acima de 90 dias, né, e se ele mantiver elevado, ou então passar acima de 5,5, a narrativa da empresa, né, que informa que é algo transitório, começa a perder um pouco de força. Né? Esperamos também com o efeito da provisão, né, da normalização da provisão do consignado, que o linha ajustada ao risco também recupere terreno. E o índice de eficiência, ele possa continuar em índice de queda, né? Porque estamos aqui vindo de redução, batendo 43,8. Eu não lembro, mas acho que é o menor índice de eficiência que a empresa já bateu, não tenho certeza, tá? Mas se não foi o menor, é o segundo menor, alguma coisa assim. E que possa convergir para abaixo de 42 aí, para abaixo de 43, na verdade, batendo 42, algum número aí. Já é uma boa sinalização também para que ela possa atingir abaixo de 40% ao longo do tempo aí, né? Se ela atingir abaixo de 40% nesse ano também, já é uma sinalização muito boa. Então, como que a empresa entra, né? O Inter, ele entra no segundo trimestre na posição mais confortável que ela já ocupou, né? Ela vem de 13 trimestres consecutivos de crescimento de lucro, retorno sobre o patrimônio líquido em 15,5%, saindo de zero, acho que em 2023, tá? Então ela ocupa uma posição muito boa. Só conectar o carregador aqui, só um instante. Pronto. O índice de eficiência em 43,8, né? E a regra dos 50, métrica proprietária que a empresa colocou para não para substituir o guidance, mas para mostrar uma outra métrica de crescimento em 48,3, com apenas 1,7 ponto do limiar de convergência para 50 pontos.
em sinalização de crescimento, tá? 1,2 a cada trimestre. O ponto de atenção, né, que a empresa tem é o índice de inadimplência acima de 90 dias. Por quê? Subiu de 4,7 para 5,1, atribuído ao consignado privado em fase inicial de maturação, né? E a carteira colateralizada, cuja inadimplência de curto prazo tende a estabilizar conforme ali a safra envelhece. Que a tese prevê para esse trimestre? A regra dos 50 avançou 1,2 por trimestre nos últimos 13, e o que sustenta esse avanço mudou de natureza, né? O crescimento da receita em 2023, o crescimento da receita carregava praticamente sozinho essa soma. Sei lá, a receita crescia 50% e o ROI era zero. Ou então a empresa crescia 60% e o ROI também era zero ou negativo, né? Hoje, o ROI responde por 32% do índice, né? Ele está com 15,5% e ele está ganhando peso a cada trimestre. Então, o verdadeiro motor por trás de qualquer aceleração no segundo trimestre não é o crescimento da receita, é a normalização do custo de risco do consignado privado. Tá? Se confirmado dentro do prazo comunicado, os dois eventos devem aparecer simultaneamente. Né? O NIM deve recuperar o terreno, o NIM ajustado ao risco deve ganhar terreno, e o ROI deve continuar com a sua trajetória, né? Sem o freio da provisão elevada. Esse é o mecanismo que decide se o segundo trimestre confirma a aceleração ou apenas mantém esse ritmo, ou mantém esse ritmo mais tranquilo, mais estável e até mesmo de aumento de provisões, tá? Teremos aí aceleração, uma sinalização positiva. Né? O que confirmaria e o que questionaria a tese? O que confirmaria? O ROI, trajetória ascendente, tranquilo, convergindo para 18%. O NIM recuperando o terreno, né? A regra dos 50, mantendo o ritmo e até mesmo ultrapassando, né? E qualquer um desses sinais, isoladamente, já reforça que a empresa continua em um ritmo bom, tá? E eu espero, assim, que qualquer um desses índices já faça uma sinalização muito boa, né? A recuperação deles. Batendo a regra dos 50 e o ROI continuando mais tranquilo ali, não tem problema. Ou então o ROI mais elevado e o índice da regra dos 50 não bater, mas ficar em 49. E o NIM ajustado ao risco também e já recuperando terreno. E o que exigiria, né? A NPL crescendo, né, especialmente ali em cima de 5,5, né? E se ela vier acompanhada de uma queda no índice de cobertura, tá? Que hoje está em 137 e que já veio em ritmo de queda, né? Em 143 no primeiro trimestre de 2025. Vamos lá. O segundo trimestre consecutivo de provisão, crescendo mais rápido que a receita, sem sinal de estabilização, né? Que aí começa a perder força aquela explicação de efeito transitório. São os gatilhos de reclassificação para quality compound. O ROI sustentavelmente acima de 20%, e aqui eu quero que a empresa bata acima de 20%. 18% já é uma sinalização muito positiva, mas 20% é uma métrica de qualidade. A própria empresa falou que poderia bater 30%, então 20% seria o piso que eu aguardaria. Regra dos 50, superada com consistência, né? Vamos supor 20% de ROI e 35% de receita. Aí bate 55, super acima de 50, e olha, para qualquer empresa bater 50 nesse índice, tem que ser muito boa. O índice de eficiência abaixo de 40%, né? A empresa, ela mesma já estimou que poderia chegar em 30%, então eu não espero algo menos, algo que seja pelo menos abaixo de 40%. Eles não devem ser atingidos no trimestre de forma definitiva, mas é aquela mesma questão da Prio, né? A gente aguarda mais a direção do que o cumprimento em si, tá? O que está em teste real é a regra dos 50, já no segundo trimestre, mesmo que ainda não com consistência, no sentido que a casa exige. Seria o primeiro sinal de convergência projetada e ela daria uma sinalização muito boa também, né? Eu falei, bater 50 pontos, como eles falaram, não é uma métrica fácil não, viu? Não é uma métrica fácil não para qualquer empresa. E se eles conseguirem bater já no segundo trimestre, é uma sinalização que eu acho muito boa. Então, não é gatilho de revisão, né, isoladamente, mas é o tipo de dado que justifica a atenção sobre a tese,
tudo, tanto a inadimplência aumentando, quanto o crescimento de receita, crescimento do lucro, abaixo do índice, a queda do índice de eficiência. Então, a gente vai avaliando isso ao longo dos trimestres para ponderar tanto a nota quanto a classificação dela. E por último aqui a gente tem a Bemob, tá? A Bemob, vamos lá para os thresholds dela, já? Então, a receita líquida, estimamos aí o crescimento, o leve crescimento da receita alavancada pelo setor de pagamentos, né? E o SaaS também, com aceleração leve. E o negócio legado, esperamos que ela caia de forma mais devagar, né? Ela caia mais devagar do que a receita cresce, né? Então, crescimento em relação de pagamento. Esperamos que a contribuição dela seja maior também, que é só acrescente o crescimento do setor de pagamentos, já o crescimento orgânico disso está muito acima da média, tá? Então, abaixo de 30% quebraria essa trajetória de crescimento do setor de pagamentos, tá? A margem EBITDA sem a Paytime, naquela faixa flat do primeiro trimestre, de 34 a 36, né? Expansão, né, por conta do Payments. Margem EBITDA da Paytime recuperando terreno, estava aproximadamente 22%, que é muito abaixo da margem orgânica da empresa. Então, com ela ganhando volume, esperamos uma finalização positiva de convergência para, sei lá, 28% pelo menos, tá? Mas se ela recuperar terreno já no próximo trimestre, a gente já começa a ficar bem feliz com essa recuperação. Acima de 23, 24 já dá uma finalização positiva. Depois a gente espera o crescimento também no terceiro trimestre. Né? Take rate, naquela faixa que ela já entrega, que é uma faixa muito boa, muito acima da competição de mercado, de adquirência, por exemplo, esperamos entre 2,4 e 2,8. Se ela mantiver 2,7 já é muito bom, tá? E o que exigiria atenção seria um take rate abaixo de 2,3 por pelo menos, né? 2 trimestres consecutivos, não porque são os trimestres consecutivos, mas é a avaliação ao longo do tempo, tá? E já começa a entrar naquele 2,3, já começa a entrar naquela questão de competição por take rate. E a conversão de caixa continuando elevada, né? Sem o efeito pontual da recarga, que ela teve que antecipar, e recuperando terreno agora também. Então, o que confirma a tese, né? O crescimento de pagamentos digitais, mantendo-se acima de 70%, ano contra ano. Take rate estável, né? 2,7, que é muito bom, ou ela operando em leve alta, dando 2,8. Qualquer sinal concreto, ainda que inicial, de expansão da margem da Paytime, e o que exigiria atenção? A compressão do take rate por pressão de competição, por exemplo, da Stone, PagSeguro, nos, nos verticais utilities e educação, onde a Bemob tem menor histórico de defesa do que em telecom, que ela sempre operou, inclusive no negócio legado. A estagnação da margem da Paytime, sem qualquer sinal de evolução por mais de um trimestre. Ali coloquei trimestre, mas sempre ao longo do tempo, tá? Porque aqui a empresa quer que ela ganhe volume e aumente margem, tá? Com a geração operacional de caixa caindo de forma desproporcional ao crescimento da receita, sinalizando que o recorde de conversão de caixa dependeu mais de um efeito pontual do que uma qualidade estrutural da empresa. Então vamos acompanhar isso também ao longo do tempo, tá? Não só nesse, mas também nos outros trimestres. Gatilhos em teste, né? Nenhum dos gatilhos de reclassificação deve fechar isoladamente o trimestre. Exige só sustentação por mais de um trimestre, né? Antes de qualquer revisão do score. O que está em teste é a direção, né? E não necessariamente o cumprimento das metas. Se o take rate, a margem da Paytime e a conversão de caixa caminharem no sentido correto, né? De crescimento, de melhora, o segundo semestre se torna candidato a confirmar a trajetória dela para uma nova reclassificação, né? Que seria a Quality Compounding. Se apenas um ou dois confirmarem, a companhia permanece quase transição sem alteração do score. Mas, e com a Paytime seguindo como a variável que mais pesa contra a tese, tá? Mas aqui também, um ou dois já dá uma sinalização também positiva para a empresa. Ainda que não haja
sinalização de reclassificação, é, ainda assim seria uma sinalização positiva, atingir algumas das métricas, não todas também, tá? Mas se conseguir todas, melhor ainda, tá? Então, era isso, tá, pessoal? Vou só mostrar para vocês aqui, ó, o universo de cobertura, né, que a gente estuda. A gente tem algumas classificações. O Quality Compound, né, que são empresas que apresentam um ROIC consistente acima do custo de capital, crescimento orgânico e até inorgânico também, né, de formas assertivas. E o Moat, né, a vantagem competitiva dela bem consistente e durável, e a gestão alinhada com o interesse do acionista no longo prazo. Quality Transition são empresas que possuem um moat ali intacto, já possuem a tese meio que até que comprovada, melhora estrutural dela está em curso, tá? A tese de médio prazo com um catalisador bem identificável, como um aumento de produção, a compra de uma fusão e aquisição que pode gerar sinergia. Neutro e estável, fundamentos neutros, sem catalisador, monitoramento. Não temos ainda nenhuma empresa nesse sentido e nem pretendemos colocar, tá? E empresas que destroem valor, né? Com a rentabilidade sobre o capital investido abaixo do custo de capital, vantagem competitiva questionável, não entra, tá? Então nós temos 4 empresas em cobertura, tá? Dentro das nosso universo de estudo. Isso aqui também já falando, pessoal, não é nenhum tipo de recomendação de compra, tá? É apenas um estudo sobre as empresas. Nós estamos analisando empresas, né? E essa aqui não é uma análise das empresas, tá? É só uma prévia do que a gente aguarda para os próximos trimestres. Se você quiser acompanhar essas empresas, lá no Instagram, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Aqui, ó, no Instagram, aqui vocês conseguem acompanhar todas as teses, tá? Nós temos o início de cobertura da Bemob, o início de cobertura do Inter, o início de cobertura da Prio e o início de cobertura da VEG. São relatórios bem robustos aí, que são disponíveis gratuitamente, tá? Só você clicar aqui no link da bio, ó, e você vai ser direcionado lá para o Telegram e lá tem todas as teses, tá bom? Então, em relação ao relatório, acho que era isso, né? Vou falar um pouco aqui sobre a metodologia, né? Quality Investing da BP Invest. A metodologia Quality Compounding parte de uma premissa simples e intransigente, que é a qualidade do negócio. Tá? A gente analisa a empresa de forma qualitativa. E essa análise da qualidade, ela precede e determina o valor do investimento. Nós não analisamos empresas porque elas estão baratas. Analisamos empresas porque demonstram capacidade de reinvestir capital a taxas superiores ao custo desse capital. E, ao longo do prazo, gera valor de forma consistente e resiliente para o acionista, tá? O preço, ele é só contexto, tá? E preço, eu falo da cotação, falo do valor de mercado. E a qualidade é o argumento. A gente analisa aqui a qualidade da empresa, tá? O preço, ele é coisa muito secundária aqui dentro da nossa análise. Na prática, isso significa que a gente evita cobrir empresas que estão em turnaround especulativos, como, por exemplo, o que aconteceu com a Oi, que está em turnaround aí, eu ouço desde 2019, pelo menos. E desde então ela só tem queimado o valor, sabe? Ela só destruiu o valor, vendeu ativos estratégicos dela para poder tentar baixar o endividamento e não conseguiu. E hoje a empresa está em vias aí de praticamente fechar o capital, tá? A gente não cobre empresa com histórico de destruição de valor, né? Não premiamos eficiência operacional pontual, que não se sustenta ao longo dos ciclos, então é por isso que a gente faz uma avaliação constante das empresas. E a classificação de uma empresa no universo é resultado da análise rigorosa de 4 dimensões, que é a vantagem competitiva dela, a geração e conversão de caixa, tá? Mas a geração e conversão de caixa, ela não é métrica-chave desde que ela possua uma estratégia de crescimento, tá? A alocação de capital, então, a geração e conversão de caixa não sendo métrica-chave, ela tem que ser completamente compensada na alocação de capital, tá? E crescimento orgânico sustentável. Eu coloco aqui a inorgânica também, mas por quê? Porque depois você vai gerar sinergia e isso vai gerar crescimento orgânico, tá? Nenhuma delas é subjetiva, são analisadas ali isoladamente. Todas são verificadas em séries históricas de dados públicos, que são os documentos oficiais da empresa, tá? A classificação Quality Transition indica uma empresa que demonstra multi-operacional
verificável, trajetória de capital disciplinada, mas que ainda não atingiu um nível de rentabilidade que define ali o compounder maduro, né? Ela precisa se provar em alguns gatilhos, né? Algumas métricas. Os gatilhos de reclassificação são específicos por empresa, tá? Então a gente não avalia só isso aqui, mas a gente avalia o negócio dela, a especificidade do negócio e verificamos a evolução operacional. Se elas estiverem dentro de um crescimento lógico e sustentável, a gente faz a reclassificação, tá? E eles são detalhados em sessões individuais de trimestre e nos respectivos relatórios de início de cobertura, tá? Recomendo muito que vocês vejam os relatórios de início de cobertura, tá? A cada começo de ano eu vou tentar refazer o relatório de cobertura deles para fazer uma avaliação mais estrutural do universo de cobertura e a cada trimestre a gente avalia os resultados. Vou ver se eu consigo sempre montar a prévia trimestral também, tá? E seria isso, tá, pessoal? Então, vou só voltar aqui para a apresentação de slides, que a gente vai só resumir, então, o que a gente viu, tá? Na VEG, a gente espera a recuperação da receita, que veio abaixo, tá? O ROIC, flat, como a rentabilidade flat, como ela sempre veio. A recuperação da margem bruta, mas se mantiver em 30% também, 31%, mas recuperando terreno, 31,6%, 31,8% também já é uma sinalização positiva. A margem EBITDA flat mantida, enquanto não começa a entrar novos tipos de receita do ciclo de investimento. E tudo isso, né, foi ocasionado pelo pipeline doméstico, né, do GTD, que é a geração, transmissão e distribuição de energia, tá? Esse aqui é o estado de entrada dela, né? E nenhum gatilho, o score dela está em teste. Então, o que esperar nesse trimestre? A gente faz uma leitura, assim, não trimestral, mas ela faz parte de um conjunto de uma leitura anual, tá? A gente faz um julgamento completo quando fecha em 2026. Não estou falando para não acompanhar, tá? Mas você acompanha a trajetória e no final do ano você tem uma visão mais completa. O CAPEX em curso, né, de 2024 a 26 deve receitar, né, em 27 e 29, assim como aconteceu 21 e 23, o ciclo de investimento que começou a receitar agora na América do Norte. É importante você entender esses ciclos da Vega, tá? Cumpriu, né? O principal fato que a gente esperava dela já aconteceu, né? Que é o quarto posto de Uarro, né? Completando 40 mil barris por dia, referente apenas ao Uarro. Cluster Valente agora anda com a produção aumentada e deve gerar mais eficiência. Que a implicação, do segundo trimestre de 2026, o cluster está parcialmente completo e o efeito cheio dos 40K deve vir no terceiro trimestre, tá? Então a gente deve acompanhar um trimestre cheio no próximo. Capital de giro normalizada, né? Com abaixo também, inclusive, com despende de CAPEX também e deve convergir agora para 85 para a faixa de 80%, tá? Mas isso não é métrica chave ali que a gente está esperando, mas isso vai ser bom para diminuir a alavancagem. Então, faixa esperada, a gente já falou, né? A produção já superou a faixa esperada e está dentro dessa faixa também, uma média trimestral, e deve aumentar no próximo trimestre. Lifting cost, eu espero abaixo de 2 dígitos ainda. Se mantiver ou abaixar, é uma sinalização muito positiva, mas com um arro, eu acredito que deva diminuir. Conversão de caixa, porcentagem deve vir bem robusta. Dívida líquida e EBITDA em finalização de queda, acredito que eu possa alcançar até 1,8. Se vier abaixo disso, é uma sinalização muito positiva, que o próximo TRI deve ser mais ainda, tá? Então, os gatilhos de reclassificação, né, que na verdade ela já alcançou abaixo de $11 e já mantém isso há pelo menos um trimestre. A produção já está pelo menos em junho, já está pelo menos há 1 ou 2 trimestres acima de 160. E é o próximo gatilho que a gente deve atingir, questão de tempo, talvez ainda esse ano. A dívida líquida e EBITDA abaixo de 2 vezes. Então, o Inter também, né, o ponto, regra dos 50, estamos aguardando a convergência de 50 pontos. 1,7 é o ponto que falta. Não espero isso que isso ocorra no próximo trimestre, mas se alcançar é uma surpresa positiva. Né? E o que é essa regra dos 50? É o crescimento da receita ano a ano, a porcentagem, né? Por exemplo, cresceu 33%,
E o ROI anualizado em porcentagem, né? Estamos aí em aproximadamente 15,5. Historicamente, esse índice avança 1,2 por trimestre, essa é a média, tá? Então, cruzamento dos 50 pontos é que está plausível, mas é possível, tá? É possível se vier acima da média no segundo trimestre, mas não trabalhamos com essa probabilidade, então não imaginamos que seja provável. Né, o mecanismo central, né, desse trimestre é verificar a normalização da provisão para o consignado privado. Com isso, o NIM ajustado ao risco deve acabar se recuperando. O ROI pode começar a convergir um pouco mais para cima, inclusive aumentar a aceleração, mas não precisa ser acelerado também, não, tá? Ela subindo historicamente igual vem, abaixo de 1 ponto percentual, não tem nenhum tipo de problema. 1 ponto percentual por trimestre seria uma surpresa muito positiva para o Inter, tá? No segundo TRI, o que a gente verifica? Se confirma a aceleração do crescimento ou se apenas mantém esse ritmo mais tranquilo, ou até mesmo se ele indica uma sinalização de deterioração, tá? Não é um trimestre que vai indicar isso, mas é o conjunto de alguns trimestres. Então, Bemob aí, a gente tem algumas métricas, principalmente de reclassificação, né? Take rate consistentemente acima de 2,3, que seria, vamos dizer assim, o padrão de mercado. A margem da Playtime convergindo aqui, com ganho de volume para 28%. Que, na verdade, não é o número de fluxo de caixa, mas a finalização da geração de caixa do negócio. O negócio, ele é asset light, então ele gera bastante caixa. Então, é a finalização da geração de caixa, vamos ver. Conversão, o quanto que ela gera, crescimento da geração de caixa em relação ao ano anterior, mas também não é métrica-chave necessariamente a geração de caixa, tá? Mas é uma sinalização positiva. Então, a direção simultânea, a direção simultânea dos três thresholds, das três métricas, né? Por mais de 2 trimestres, começa a clarear um quality compounding possível, tá? E é isso, tá, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Aqui estão os scores das empresas, né? VEG, se vier positivo, acho que deve manter ainda, e se vier positivo até o final do ano, aí ele começa a gerar uma reclassificação de score. A Prio, acho que, consequentemente, ela deve aumentar o score, porque o resultado dela deve vir muito positivo, e passando, né, o indicador de dívida líquida EBITDA e mantendo o lifting cost e aumento da produção nas métricas que a gente já estabeleceu, deve virar quality compound aí em questão de tempo. O Inter está numa trajetória muito positiva, então a normalização do consignado privado e a inadimplência e o NIM são métricas a ser avaliadas, se mantiver a redução, os respectivos reduções e os respectivos aumentos, as métricas que são necessárias, também a manutenção disso deve fazer com que pelo menos o score dela já mude. E a mesma coisa para a Bemob, tá? Então, se você quiser ver o relatório completo, só entrar lá no Instagram, tá, pessoal? Eu nem sei se eu falei, né? Nem falei o arroba, cadê? Arroba BP Quality Invest, beleza? Então, é isso aí, pessoal. É isso aí que eu tinha para falar e é isso, tá?